Com a crescente disseminação do novo coronavírus no país, não apenas a saúde, a economia e a proteção social entraram em crise, como também as redes de ensino. Diante da necessidade de conter a Covid-19, escolas e universidades suspenderam as aulas. Como consequência disso, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi adiado. O Ministério da Educação afirmou na quarta-feira que a prova não vai mais ser realizada nos dias 1º e 8 de novembro, como estava prevista. Em nota conjunta, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, estimaram que as datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Diante deste cenário, o Direto ao Ponto desta quinta-feira, 21 de maio de 2020, aborda a decisão de adiar a prova, que mobiliza cerca de 5 milhões de estudantes a cada ano. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Os impactos da Covid-19 na educação foram sentidos no mundo inteiro. Pela primeira vez desde sua criação em 1808, sob decreto de Napoleão Bonaparte, o exame realizado por estudantes franceses do ensino secundário para ingressar à educação superior não ocorrerá em sua forma tradicional. O baccalauréat não vai acontecer neste verão, anunciou o ministro da Educação Jean-Michel Blanquer. Ele afirmou que todos os exames de patentes de bacharelado serão feitos por testes contínuos, isto é, os candidatos terão suas notas atribuídas com base em suas médias, em cada disciplina, obtidas no primeiro e segundo semestres. Além disso, houve mudanças na China, que adiou os exames nacionais anuais da universidade chamados de Gaokao em um mês. Eles foram transferidos para 7 e 8 de julho devido ao surto do novo vírus. A Inglaterra também modificou exames, e uma das principais universidades do país planeja todo o ano letivo de 2021 pela internet. A Universidade de Cambridge, cuja história remonta a mais de 800 anos, disse que existe a possibilidade de organizar grupos menores presenciais, desde que eles estejam em conformidade com as recomendações de distanciamento social, que devem perdurar no Reino Unido até o próximo ano. No Brasil, o adiamento do Enem vinha sendo defendido por secretários de educação e especialistas por causa do risco de aumento de desigualdades com a interrupção de aulas provocada pela pandemia. Isso porque o exame é a principal porta de entrada para o ensino superior público no país. Criada em 1998, a prova foi reformulada em 2009 e passou a ser adotada como vestibular nacional. Com os resultados, os participantes podem acessar vagas do ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que reúne praticamente todas as universidades federais. Na última terça-feira, os senadores aprovaram um projeto de lei que determinava o adiamento do Enem. O texto, de autoria da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, recebeu o aval de 75 senadores. O único voto contrário foi de Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro. Dessa forma, a proposta foi enviada à Câmara dos Deputados. Mas antes que houvesse votação, o governo federal confirmou a alteração da data. Tendo em vista a importância da educação para o desenvolvimento do país, o Direto ao Ponto de hoje recebe a doutora Roselane Zordan Costella, docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora é especialista em Enem. Nós vamos discutir a transferência da prova e o cenário da educação brasileira durante a pandemia. Professora, bem-vinda ao Direto ao Ponto. Muito obrigada, eu é que agradeço a participação. Para começarmos, quero saber como a senhora recebeu a notícia de adiamento do Enem. É uma decisão acertada que vem em um momento certo? Primeiro eu quero dizer que o ministro da Educação, ele não deveria nem ter perguntado ou feito qualquer tipo de enquete ou pensado duas vezes. Eu acho que no momento em que as escolas elas não estão no seu curso normal, ou seja, enquanto os alunos não estão indo para as escolas e muitos deles no Brasil não estão recebendo nem atividades à distância, de imediato o Enem já deveria ter sido cancelado daquela data, ter sido adiado e deixado tudo isso para que fosse resolvido depois que essa pandemia terminasse. Então, na minha opinião, o adiamento deste exame foi acertado, apesar de ter vindo de uma forma assim muito demorada. Acho que já deveria ter deixado esses alunos com maior tranquilidade antes ainda.
Perfeito. E professora, existe na Lei de Diretrizes e Bases o artigo 8º que afirma que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Sobre essa articulação entre governos federal e estadual nesse momento, que avaliação a senhora faz de como a crise está sendo gerida? A gente tem que primeiro partir de um pressuposto, tá? Que é bem maior do que essa pergunta que você me faz, ou dessa colocação. O Brasil é um país continental. Então você veja que se ele fosse uma ilha, ele seria um continente, tal tamanho que ele é. E ele é um Brasil continental de tanta diversidade também que ele tem. Então você pense o quanto a articulação entre governo federal, governo estadual e governo municipal em relação aos processos de ensino e aprendizagem, quanto ela já é difícil se a gente tivesse no Ministério da Educação pessoas preocupadas com isso. Então você imagina a dificuldade que existe de articulação até para o próprio Enem entre essas três esferas de poder, essas três esferas administrativas, agora ou em qualquer momento da educação, para poder deixar o estudante brasileiro competir com uma certa igualdade. Então você veja que mesmo que nas diretrizes, que nas leis maiores, que nas bases nacionais comuns curriculares, tanto da educação, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, possa parecer que exista uma articulação, ela já é difícil por natureza. Então você imagine agora um município que está tendo nessa pandemia, as aulas serão suspensas muito mais do que o outro, ou mesmo estando dentro de um mesmo município, redes diferenciadas como municipal, estadual e privada, você veja o quanto essa articulação se faz difícil. Qual é a saída para isso? A saída é a esfera federal, que é a maior que tem, ser prudente, inteligente, humanizada, para poder dar conta de uma articulação mais democrática. Como a senhora bem pontuou anteriormente, essa pandemia ela agrava as diferenças que existem entre a educação pública e privada em todos os níveis, do básico ao superior. Para o nosso ouvinte ter uma noção dessa desigualdade, apenas 9% dos alunos que concluem o ensino médio têm aprendizado mínimo adequado em matemática. Entre os 25% mais pobres, a taxa é menor ainda, de 3%, enquanto entre os 25% mais ricos é de 64%. O que precisa ser feito deveria estar sendo feito para que essa distância não seja ainda maior nesse momento que vivemos. Bom, o que eu gostaria de dizer é que essa pandemia, ela está reforçando essas desigualdades, ao mesmo tempo que está colocando em visibilidade o que nós tentávamos esconder a vida inteira. Basta você ver as filas diante da Caixa Federal de pessoas se arriscando para receber R$600. Então você imagine isso dentro da própria educação. Essa forma desigual do acesso ao conhecimento entre as escolas públicas. Agora eu gostaria de pautar elementos que a gente tem que ver nas entrelinhas. O próprio aprofundamento dessa desigualdade dentro de escolas públicas. Você comparando pública com pública. Você tem escolas públicas cujos alunos de renda maior conseguem acessar, tanto no interior quanto na capital, elementos, instrumentos midiáticos para poder conseguir dar conta do mínimo do conhecimento. Outras escolas públicas afastadas, isoladas, sem condições sequer de acessar um celular. Então, entre as próprias escolas públicas, nós vamos ter com a pandemia um agravamento muito grande da questão do conhecimento. Agora vamos entre escolas públicas e privadas. E entre escolas privadas. Entre escolas privadas, temos escolas que já trabalhavam com sistemas há muito tempo. E temos escolas privadas com grandes dificuldades de acessar os alunos. Temos escolas privadas de áreas com maior acessibilidade e outras com menor. Então, imagine, se entre elas nós temos essa diferença, então imagine uma escola privada com uma escola pública. Uma escola pública, no cotidiano dela, na maioria delas, os alunos nem conseguem permanecer um turno na escola por falta de professores. Isso a escola privada já ganhava da escola pública, anos-luz
em todas essas provas do Enem, ou provas classificatórias, ou provas externas. Agora, então, você imagine que esses alunos de escolas públicas nem para a escola vão e têm um acesso muito menor. E as escolas privadas com acesso muito maior, com redes, com plataformas, com pais em cima, com um certo capital cultural para dar uma contextualização mais dinâmica para o ensino, professores particulares, acesso a outras redes. Então, eu vou te dizer, esta pandemia, este isolamento social veio também para nos mostrar isso, para nos mostrar o quanto nós estamos com dificuldades, com segregações muito maiores do que pensávamos. Então, isso não só na saúde, na educação e na sociedade como um todo. E eu também gostaria de falar em relação aos professores, não só os alunos. Os professores das escolas privadas, que em menos de uma semana tiveram que compreender processos que para eles eram novos. Professores que estão adoecendo em frente de computadores por mais de 20 horas por dia, para poder dar conta dormindo 2 horas e meia por dia. Professores que sempre privaram por um processo de aprendizagem, dando tempo ao aluno e não foi dado tempo para eles compreenderem essas plataformas injetadas dessa forma, para que eles pudessem dar conta das escolas privadas. Então, nós estamos numa situação contextual, conjuntural, extremamente difícil para a educação. Justamente esses processos de ensino à distância, EAD, eles afetam tanto a vida do professor quanto do aluno, porque muda a forma de estudo, mas também muda a forma de preparação da aula, de técnicas de aprendizado que podem ser aplicadas. Exatamente, é isso aí. Agora, existe uma questão forte aqui. O professor, a vida inteira ele estuda para compreender o tempo de aprendizagem dos seus alunos. E agora, por pressão, ele teve que reaprender algo dolorido em menos de uma semana. Nós estamos com uma pesquisa na URGS em relação a isso. A fala do professor em meio à pandemia. E o que está surgindo são coisas fantásticas, até porque eles não dizem o nome, né? Então, não se identificando, eles podem falar livremente o sentimento que eles têm. Em relação a essa disparidade entre escolas públicas e privadas e também ao Enem, que tipo de desempenho a gente pode esperar na próxima edição do exame? A senhora projeta ou teme uma certa elitização das universidades federais e públicas, tendo em vista que muitas delas utilizam do Enem como forma de acesso, e a gente já falou aqui, existe uma grande disparidade que está maior ainda? Você me fez uma pergunta antes e eu acabei não respondendo uma partezinha dela que eu vou responder junto com ela. Claro. Tá? Você me disse que o que poderia amenizar toda essa tristeza, né? Tudo isso que está acontecendo. Eu penso que é muito difícil agora amenizar. Eu acho que o que se tem que fazer é justamente pensar nessa sua segunda pergunta. É pensar o que vão ser cobradas nessas provas. É pensar de que forma essa prova vai ser preparada em meio a essa conjuntura. Então, eu acho que um dos pontos que se pode amenizar tudo isso que está acontecendo na educação e nesse processo é rever a forma, a estrutura, como a prova vai ser elaborada então de todo esse contexto que está acontecendo. Então, acho que isso é uma das coisas que dá para fazer. Outra coisa, o nível da prova em si, né? Então, acho que é isso que você está se perguntando, se a tendência desse nível da prova, eu tenho a impressão que não vai modificar muito. Eu acho que, pelos olhos do que se tem no Ministério, a prova vai continuar a mesma. Em relação à entrada da pessoa menos privilegiada socialmente na universidade, em função de tudo isso, eu não tenho dúvidas que essa entrada vai ser prejudicada. Até porque, se nós formos falar em cotas, em estudantes de escolas públicas, você sabe que os colégios militares, e tanto estaduais quanto federais, do Brasil inteiro, eles entram nas cotas de vários colégios e escolas públicas, onde tem toda a falta de estrutura, tanto de pessoal humano quanto de estrutura física. Então, é claro que agora vai acirrar mais ainda essa entrada de cotas por essas escolas que têm um ensino muito mais dinamizado em função das condições que são oferecidas. Bom, eu penso que muitos dos alunos, mas muitos deles vão desistir até do próprio Enem e do próprio vestibular. Eu acho que cai um desânimo muito grande na população.
os próprios pais já estão pensando em retirar filhos da escola, e para retirar eles precisam ter a matrícula garantida noutra escola. Eles já estão fazendo isso em relação às privadas e às públicas. Então, eu penso que muitos dos alunos irão desanimar e nem irão fazer o processo, ou vão fazer um processo com uma outra ênfase, com outro olhar, e não com o olhar que vinham fazendo. Então, acredito sim que a entrada na universidade vai ser de uma forma diferenciada. Em relação à diferença do curso superior, de curso superior de universidades privadas e públicas, eu vou te confessar que eu não acho que vai haver muita diferença das universidades privadas que estão fazendo ensino à distância em relação às universidades públicas que estão esperando os seus alunos e montando outras estratégias de ensino. Então, entre o curso superior, não sei se vai ter tanta diferença. Agora, entre as escolas de educação básica, eu posso te garantir que vai ter muita diferença, sim, nessa construção e nesse processo de ensino e aprendizagem. Professora, para 2020 nós tínhamos prevista a implementação do Enem Digital. Nesse primeiro ano de teste, seriam cerca de 50 mil pessoas participando em 15 capitais do país, incluindo Porto Alegre. A senhora é uma exímia pesquisadora da prova, então eu quero saber quais são as dificuldades para implementar esse sistema aqui no país. Vamos tirar o contexto do isolamento e o contexto da pandemia. Perfeito. Eu acho que o Enem Digital, nós não estamos ainda preparados para o Enem Digital. Isso é uma coisa que, por todo o estudo que eu faço do Enem desde a década de 90, eu estou dizendo que eu já pesquisei todos os furos, todos os meandros que o Enem passou, desde a sua primeira versão até hoje. E nós não estamos maduros ainda para propor uma prova deste porte. Este ensaio que seria feito, inclusive Porto Alegre estava dentro, são os mesmos ensaios que eram feitos no passado para poder construir o sistema TRI. E são ensaios válidos, mas são ensaios que tem que ensaiar muito antes, e não ensaios simulados que logo ali já vai entrar a valer. Né? Eu tenho muito medo disso, não porque eu penso, porque eu estou no achismo. Eu tenho medo do tanto que já deram erradas coisas simples. E o Enem Digital não é uma coisa simples. Nós estamos lidando com outro tipo de entrada e de falta de ética, que é uma questão da cultura digital. Então, eu tenho muito receio desse tipo de prova, tirando a pandemia. Com a pandemia, muito pior ainda, porque o tempo de ser feito isso vai ser mais escasso. Porque você veja que o governo, o Ministério, ele deu ao máximo 2 meses para poder transferir a prova do Enem. Então, isso significa que nós não teremos tanto tempo assim para fazer provas, cálculos, de coisas que possam dar errado em relação ao Enem Digital. Eu acho sempre perigoso. E se você quer saber minha opinião, eu acho que eles deveriam se preocupar com outras coisas e não com esse tipo de prova. Não vejo uma avaliação positiva nesse momento em relação a isso. Em termos de arqueologia do pensamento, do saber, o que muda na forma de realização para o Enem digital, para o Enem físico? Porque, por exemplo, com uma folha na mão a gente pode fazer anotações, riscos, desenhos. Essa é uma pergunta muito boa, sabe por quê? Porque, na verdade, nós estamos falando de um cyberespaço, né? A gente está falando de uma cultura digital, de um espaço que o aluno vai raciocinar sem ter a prova física. Então, nós somos divididos por gerações escalonadas em relação a isso. Eu não conseguiria fazer uma prova de Enem digital. A minha filha, que tem 18 anos e vai fazer o Enem, não conseguiria fazer também. Mas talvez outros, com culturas digitais mais próximas, mais afinadas, até prefeririam isso. Mas o processo de entendimento da prova, olhando isso como um contexto de aprendizagem, é diferente. Você ter uma prova física, simular uma prova física constantemente, ir e voltar, escrever, riscar, que é uma coisa que a gente sempre diz para os alunos. Primeiro leia a pergunta, depois você destaque aquilo que a pergunta está perguntando no texto e só depois vá na alternativa. Essa ideia, que é o que a maioria dos alunos que vão bem no Enem nos passam, é uma ideia que não dá para ser feita numa prova digital.
Então, quem vai escolher a prova digital, até estou muito ansiosa para saber o percentual de alunos que vão escolher. Quem vai escolher deve estar muito bem preparado e ter feito muitos simulados com provas semelhantes. Senão vai sentir uma diferença muito grande, porque o processo é diferente. É como se me colocasse diante de um computador para eu fazer uma prova dessas, onde tem 2 ou 3 textos numa mesma questão e eu tenho que trabalhar a intertextualidade olhando para uma tela. Então, eu penso que vai ser diferente, sim. Mas, ao mesmo tempo, esses alunos que se habilitarem a isso devem saber que eles estão muito bem nessa prática. A senhora mencionou o prazo máximo de 2 meses dado para o MEP para a realização a partir da data prevista. Se nós pegarmos a data limite, seria janeiro de 2021. Dessa forma, a gente teria 2 edições do Enem no mesmo ano. Essa possibilidade te parece viável? A gente tem condições para isso? Eu acho que não teria problema. Acho que em relação à logística, a gente já teve experiência, e não sei se você lembra, 2009, 2005, depois de novo, se eu não me engano, 2013, onde a gente teve que elaborar provas para grupos de alunos ou para todos os alunos em tempo recorde. Você se lembra disso? Lembro. Então, eu não vejo que logisticamente seja um problema. Eu vou te dizer de novo que tem que ter pessoas competentes que compreendam do processo, que daí vai dar certo, porque é muito difícil não ocorrer nenhum erro. É um universo muito grande, são milhares e milhares de pessoas fazendo prova. É difícil isso, mas ao mesmo tempo eu penso que não haverá problema de fazer uma prova com limite no início de janeiro e depois fazer outra prova no mesmo ano. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Tem outros problemas maiores do que isso. Problemas como, por exemplo, agora, eu não sei se vocês estão a par, as próprias inscrições, que os alunos não conseguem entrar nas suas inscrições, as inscrições não conseguem ser validadas, esses alunos estão passando por um estresse muito grande. Então, tem muitos outros problemas que mesmo que tenhamos um tempo maior, eles não são resolvidos. Então, eu não vejo que esse tempo menor possa prejudicar. Nós falamos aqui, professora, sobre a dificuldade de acesso a material de ensino durante a pandemia, e o governo do Rio Grande do Sul decidiu veicular, na TVE, videoaula sobre o Enem. Eu queria a sua opinião sobre isso. A senhora gostou dessa ideia? O que te parece? Você sabe que até eu fiz videoaula para as pessoas que não teriam condições assim, de frequentar agora cursos ou frequentar a escola. Eu fiz uma videoaula para um curso popular, eu fiz uma videoaula agora no chamamento, por favor, para os alunos de escola pública se inscreverem, não desanimarem. Eu acho que tudo é válido, mas isso não é tudo. Eu acho que o nosso problema é muito maior do que isso. E as pessoas esquecem de que a educação ela pode ser a curto prazo, não precisa ser a longo prazo. Então, essa questão de ser a longo prazo sempre nos atrapalha. Eu acho que tudo que tiver na TV Cultura, tudo que tiver em outras televisões, em outros processos midiáticos, tudo que vier ajudar esses alunos virá bem. Mas nunca vamos esquecer que esses alunos nem todos têm esse acesso, que nada substituiria um professor estar cotidianamente com eles, ajudando, acertando, explicando, fazendo-os compreender. Mas tudo é válido, no meu entender. A gente pode afirmar, ou é perigoso dizer, que o ano de 2020 foi perdido para a educação brasileira? Pois é, eu acho que nenhum ano é perdido. Para mim, por exemplo, e para as nossas pesquisas, é um ano que a gente ganhou muito, porque nós aprendemos a olhar as invisibilidades, como eu falei anteriormente, e a ter estranhamento em relação às coisas. E isso nos faz refletir mais sobre como é que o Brasil está se portando. Um país que não aguenta 15 dias sem movimentação de pessoas. Então, acho que isso nos serve muito, sabe? Então, é um ano perdido para um outro tipo de educação, que é essa mais escolar. Eu acho que é quase perdido, sim, a educação escolar, porque esses alunos que não são das escolas privadas já perdem, e as escolas públicas mais ainda.
Você pense num aluno que está em casa já há quantos dias, essas aulas estão sendo contadas, porque eles recebem de vez em quando uma atividade, eles não têm acompanhamento para fazer. Lá no final, o que será que vai ficar de tudo isso? O que será que nós vamos ter realmente de aprendizagem desses alunos com tanto tempo eles em casa e não conseguindo compreender de uma forma mais acadêmica o que teria que ser compreendido? Então, não sei, depende do ponto de vista para dizer que seria ou não um ano perdido. Perfeito. E professora, para a gente finalizar, a respeito do que tem sido feito no mundo, nenhum país parece ter encontrado uma solução perfeita para lidar com a crise no que tange a educação. Como a senhora avalia a resposta global a isso? Você sabe que eu tentei dentro aos principais países do mundo, né? E com exceção dos nórdicos, que eles estão lidando muito bem com isso, porque esse processo de autoformação já é muito forte, né? Então eu vejo que nenhum país do mundo, a não ser eles, conseguiu lidar bem com tudo isso. O ser humano, dentro do seu itinerário de vida, das suas heranças, ele tem que ter autonomia e autoria para se autoformar-se a partir do outro. E como a gente não se envolve isso nos seres humanos, nos alunos, nas pessoas, quando nós enfrentamos uma crise dessas, a gente vê que a gente não está preparado em ajudar, auxiliar o outro a se autoformar-se. Então, o que nós temos, sabe o que são? Instrumentos. É isso que nós temos. E ter instrumento adianta muito pouco. Ou seja, você ter uma rede de computadores adianta muito pouco se você não sabe lidar com tudo isso para fazer as pessoas se tornarem melhores, apesar de não estar presente naquele momento. Os próprios cursos em EAD no mundo inteiro, e não é uma crítica que eu faço para desconstruir, mas é uma crítica construtiva, muito tem a melhorar. Não estamos dizendo que não são todos bons ou todos ruins, mas muito tem a melhorar, né? Muito. Então eu não vejo que os países estivessem preparados para isso. Eu penso que nenhum país, a não ser os nórdicos, de novo, repito, que eles têm um processo diferenciado, eles conseguiram dar conta desse ensino à distância, né? Nem universidade, nem educação básica. Pior ainda os países em desenvolvimento como o nosso, ou países que estão abaixo da linha da miséria e que têm também que passar por essa crise. Professora Roselane Costella, muito obrigado pela participação aqui no Direto ao Ponto. Tá certo? Obrigado. E vamos sempre pensar que outras pandemias virão, né? Vamos nos preparar para isso. O Direto ao Ponto de hoje chega ao fim. Eu sou Eric Halp e o programa teve na edição Pedro Bastos. Até a próxima. Tchau, tchau.